O senhor pode detalhar melhor sobre a pergunta que fiz ontem a respeito da sua identidade extra no período do Antigo Egito? Quais foram as policonsultorias doativas e receptivas da época? Não, o processo todo é o seguinte, o que acontecia lá, a coisa que eu lembro, que é o que há muitos anos isso me esclarece, uma porção de coisa, é que havia no Egito Antigo muita bobagem, muito processo de iniciação, muito processo tipo Deus, e muita preocupação com o processo da morte, e o que acontecia depois da morte. Agora, entre esses, havia uma das linhas, que era do Horus, que era dessas linhas. Alguém tinha que definir por isso. Eu estive nessa linha, mas o meu negócio sério não era esse. A coisa séria é que nós éramos do iniciado. O outro que foi iniciado comigo foi o Eurípides Barçanufo. Agora, existe até gente que eu conheci nessa vida que estava lá ajudando a gente. Agora, o que se passava? Nós fazíamos isso que no orientalismo, os faquires, etc., às vezes fazem. Então, eles colocavam a gente praticamente encaixotado dentro de uma caixa de pedra e dentro de um recinto grandão interno. E aquilo ficava lá e com as pessoas em torno defendendo enquanto a pessoa estava dentro do caixão de pedra. O caixão, por exemplo, tinha muito pouco ar para a pessoa se sustentar. Agora, a pessoa era toda, passava uma lavagem geral na pessoa, como se ela fosse embalsamada viva. E ali ela ficava. Tampavam a caixa de pedra. E a pessoa tinha que sair dali e apresentar alguma coisa que a identificasse lá fora daquele recinto. O recinto é como se fosse assim, não chegava a ser um Maracanãzinho, mas uma coisa parecida, e tinha um local lá no meio, onde ficava a caixa de pedra, que era um caixão de pedra. Agora, lá fora, a pessoa que estava lá dentro tinha que sair e mostrar que era ela que estava lá fora. Então, tinha que haver, de qualquer maneira, algum efeito físico, alguma manifestação física que mostrasse a pessoa. Por exemplo, e outra coisa, lá fora havia os elders, o povo que tinha mais conhecimento das coisas, que eram mais versados dos processos da morte, etc., tal, da vida e morte. Então, eles olhavam o que acontecia. Quando aparecia, por exemplo, poderia ser até uma aparição rápida, instantânea dessas, do jeito que ocorre, por exemplo, com a gente, com o processo da hipnopompia, etc. Então, agora, o que é que se passa? Na minha apresentação, eu nunca pude esquecer aquilo, porque aquilo fixou no processo da minha memória. Eu apresentei minha mão, e a minha mão praticamente ficou materializada, algum tempinho, rápido, lá. Todo mundo viu, junto com a minha cara. Então, aquilo era o teste que eu passei. Agora, os caras que ficavam lá, às vezes, aparecia a cara, dava um sorriso, todo tipo de aparição. E isso tudo era o seguinte, isso era feito no crepúsculo. Os caras ficavam no lugar que o crepúsculo dava em cima. Agora, não venha me perguntar mais detalhes, porque eu já procurei isso na história, já olhei por todo lado, que eu não sei o que é que andaram escrevendo. Mesmo tudo que eu vi em matéria de processo egípcio, inclusive as gravuras que tem, foto das coisas, não tem nada parecido com o local onde a gente tinha a caixa de pedra. Eu vi alguma coisa do Egito com caixa de pedra, mas igual o nosso eu não vi nada. Agora, o negócio é o seguinte, isso aí era, entre todas as coisas que existia, o que era mais secreto de tudo era isso. Ninguém falava nisso, porque era o processo entende? A imersão da pessoa na iniciação máxima que tinha. Agora, a partir daquilo, a pessoa tomava outro gabarito social, o status dela melhorava lá dentro. Agora, o Eurípides passou antes de mim, depois eu passei depois dele. Havia as pessoas que ficavam segurando, como se fosse isso que equivale à toalha nossa. Ficava com aquilo para depois limpar a gente, na hora que eles iam despertar a gente dentro da caixa de pedra. Depois que acabava lá, vinham os caras
e tinha as donas que limpavam a gente. Uma dessas donas que limpava, eu cheguei a identificar na minha vida. Entende? Direitinho como é que era. Como é que foi. Quer dizer, ela trabalhava lá como assistente do processo. Agora, tem outras coisas que eu andei vendo. Isso aí é que é o processo maior do Egito que eu vi. Que isso aí era mais sério do que o resto. Agora, o problema era impressionante e a gente precisa de explicar bem o que eles pensaram sobre isso. Eu procurei nos livros, até hoje não achei nada dos egípcios sobre a xeroftalmia, o processo das 6 horas da tarde, aquele processo, por exemplo, que a pessoa perde a visão na hora que vai no escurecer. Você sabe, a xeroftalmia, problema da oftalmologia. Precisava de ver isso com os egípcios. Eu procurei estudar, falei com alguns colegas nossos para estudar, ninguém achou nada que pudesse esclarecer até hoje. Eu penso que um dia, eles escavando essas coisas, é capaz de descobrir alguma coisa disso. Isso aí era o mais, vamos dizer, acobertado de tudo que havia. Pelo que eu sei. Agora, por exemplo, esse processo, o que será que tinha? Eu, então, há muitos anos, faz uns 50 anos, que eu tenho um ponto de interrogação. Por exemplo, será que a gente trabalhando no anoitecer, quer dizer, no crepúsculo, o crepúsculo pode ajudar o processo da ectoplasmia? Isso tem que ter uma relação. A xeroftalmia, por exemplo, o problema do cara ficar meio cego, às vezes tem uma porção de acidente por causa disso, vocês sabem. Nessa hora, mais ou menos a hora das 6 horas. É a hora da Ave Maria, esse troço todo. Que é a hora também do processo de problema da pessoa, né? É às 6 horas da tarde. Entende? É o horário da angústia humana, como eu chamo. Agora, isso tudo precisava de ver o crepúsculo. Por exemplo, a atenuação, na hora que entra aquela iluminação média entre a noite e o dia, o lusco-fusco do anoitecer, do crepúsculo, como é que seria a ectoplasmia nisso? Esses egípcios, então, eles eram tão vivos que eles escolheram o horário certo, coisa que a metapsíquica não pensou, a parapsicologia nunca passou isso pela cabeça deles, o Swedenborg não tocou nesse assunto. E eu procuro isso faz mais de 50 anos, não achei nada. Agora, a única coisa que eu tenho palpável é a minha retrocognição. E essa eu não abro mão. Eu confio mais nela do que no resto da bibliografia inteira. Então, a gente está aí para estudar isso. De modo geral, acho que eu respondi o nosso amigo aí o que ele perguntou.